obrigado. Salva de palmas aí para o nosso palestrante. Tem problema. Passa por lá. Oi, gente, bom dia. Tá? Para baixo? Tá. Não. Já isso. Desculpa. Bom, gente, eu sou o Leonardo, tá? Doutor e mestre em Direito Ambiental pela Pace University, mestre em Direito dos Contratos pela FGV e pesquisador da FGV Agro. Hoje eu vou falar com vocês sobre o panorama da agricultura de baixo carbono e desafios regulatórios, tá? Eu vou dividir a apresentação hoje para a gente dar um contexto para vocês do que seria o enfoque de tutela ambiental, como é que você é cobrado pela preservação ambiental, tá? E depois nós vamos entrar nos modelos para baixa carbono, na agricultura, principalmente no mercado de carbono e PSA, que eu acho que são os temas hoje de maior demanda de compreensão por parte dos produtores. Quando eu falo em tutela ambiental, ou seja, preservação ambiental, isso é feito de duas formas, tá? A primeira é de comando e controle, que acho que a maioria aqui conhece, aquele sistema básico de poder de polícia, de lei, de falar, olha, não pode fazer isso, não pode desmatar, tá? O nosso ordenamento jurídico hoje no Brasil, ele é na maioria composto por esse sistema de comando e controle. E tem um segundo enfoque de preservação ambiental que é mais moderno, que é hoje o que está sendo comentado com maior frequência na mídia, no Congresso Nacional, que é o de mecanismos de mercado, ou seja, pagamento por serviços ambientais, dentro deles o mercado de carbono também. Mas assim, cada enfoque, ele tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, no enfoque de comando e controle, aquele de falar que não pode, de a lei de proibir de fazer algo, você tem uma relação direta do que está escrito na lei proibindo algo e do esforço que o Estado tem de punir isso, tá? Então, quando você fala no poder de polícia do Estado, você está falando sempre na capacidade do Estado de punir, ou seja, a fiscalização ambiental que requer orçamento dos órgãos públicos e também pessoal disponível para fiscalização. Então, não adianta nada você colocar no papel uma proibição se esse sistema não está operacional, tá? Aqui é um dado que a gente colocou lá do Observatório de Bioeconomia, que é uma relação direta que mostra isso, que, ou seja, conforme a fiscalização, os autos de infração ambiental vão caindo por diversos problemas, ou falta de orçamento, ou pessoal, você tem uma disparada no desmatamento, ou seja, do dano ambiental. Então, o sistema de comando e controle, apesar de uma forma aparente ele ser mais concreto, mais firme, mais objetivo, mas ele depende muito desses fatores, né, que se não estiverem funcionando, é um sistema que não tem eficácia. Tá? Tem essa relação direta de fiscalização, a falta da fiscalização e o aumento do dano ambiental. Por outro lado, você tem os mecanismos de mercado, ou seja, é você criar um sistema em que a preservação por parte do produtor, por parte do agente, a autorregulação dele, é beneficiada economicamente, financeiramente.
Tá? Esse é o princípio do protetor-recebedor, que é o inverso do poluidor-pagador, que é o que baseia o mecanismo de comando e controle. Tá? Então você tem esses dois princípios alternados no poluidor-pagador, que é a base do comando e controle, né, que é aquele de não fazer, poder de polícia, fiscalização, e por outro lado você tem o princípio do protetor-recebedor, ou seja, o Estado permitir um sistema regulatório com que aquela autorregulação do agente seja beneficiada financeiramente. Tá? Qual que é a vantagem e desvantagem desse sistema de mecanismo de mercado? Ele não depende do fator do Estado puxar isso. Não precisa de um sistema regulatório de punição, não precisa de um pessoal de fiscalização, tá? Mas essa é a vantagem desse sistema. A desvantagem desse sistema é, como qualquer outro mecanismo de mercado, ele flutua de acordo com oferta e demanda. Então aqui é um gráfico que eu puxei do estudo da Agroícone, que ele compara o valor por hectare dos biomas de Mata Atlântica e Cerrado dentro do Código Florestal. No Código Florestal você pode compensar a reserva legal. Então você pode ver onde tem maior demanda de degradação de um bioma, o preço da mata aumenta. Onde a demanda é menor, o preço cai. Então não necessariamente esse sistema pode ser tão eficaz também para a reparação ambiental em alguns pontos. Tá? Então você tem sempre, nesses dois enfoques, você tem vantagens e desvantagens. Aí você se pergunta, poxa, então qual que eu vou escolher? Hoje, a doutrina, né, os juristas que discutem esse tema, eles estão chegando à conclusão, nos estudos mais recentes, de que a melhor combinação desses dois enfoques seria a mistura deles, que a gente chama de responsive regulation, uma regulação responsiva, ou seja, na base dessa forma de tutela, dessa pirâmide, vou pensar, eu vou ter o sistema de mecanismos de mercado, ou seja, a autorregulação. Eu tenho isso como base do sistema de preservação ambiental, eu desonero o Estado, porque ele tem recurso escasso para gastar. Então eu permito a autorregulação por parte do agente, e aí conforme necessário, eu vou para o topo da pirâmide, eu vou entrando nos mecanismos de comando e controle, aí usando o orçamento do Estado quando necessário. Tá? De forma a incrementar ainda mais esse sistema, você também tem o conceito de rede de governança, network governance, de que não só eu vou ter o sistema de autorregulação de mecanismos de mercado, comando e controle, como eu posso ter a ajuda de terceiros, ou seja, os próprios produtores, ONGs, empresas no sistema aí que todo mundo está falando de ESG, ajudando também nessa regulação ambiental. Tá? Tendo em mente essas duas formas de tutela, né, que agora vocês estão entendendo mais ou menos como é que funciona um sistema regulatório ambiental, vamos focar agora no principal ponto que está gerando dúvidas e interesse por parte dos produtores, que é o pagamento por serviços ambientais, o PSA. O mecanismo de mercado é um PSA, ou seja, eu estou pagando para a preservação do serviço ecossistêmico, tá bom? O PSA é toda essa transação financeira pela preservação do serviço ecossistêmico, tá, que eu vou receber um benefício financeiro. Dentro desse PSA eu tenho vários sistemas que podem ser protegidos. Tá? Eu tenho água, florestas, biodiversidade e também o mercado de carbono. Hoje você tem uma certa confusão de que as pessoas diferenciam, fazem uma distinção entre o PSA e o mercado de carbono. Não, o carbono é uma forma de PSA dentro desse sistema mais amplo. Tá? O PSA no Brasil, ele só foi regulado recentemente, tá? E ele começou em projetos piloto de muita pequena escala, sempre focado em vegetação de mata ciliar, ou seja, em área de preservação permanente. Ele ficava muito fechado nesse escopo muito pequeno. Tá? Em São Paulo você tem, acho que um exemplo de maior peso nisso, que é o projeto Nascentes, que é um sistema que o Estado criou de colocar contato produtores com excedentes de APP, com quem estava devendo APP e fazer essa transação, né? Mas assim, para sempre muito escopo pequeno de pouca escala. Isso mudou recentemente com a lei federal 14.119 de 2021, tá? Que o Estado brasileiro finalmente regulou, né, a sua lei de pagamento por serviços ambientais. É uma lei concisa, tá? Mas é bem direto ao ponto e ela é dividida em duas partes que eu acho legal a gente falar aqui. A primeira é que ela lista de forma exemplificativa, ou seja, ela dá um exemplo dos serviços ecossistêmicos que podem ser transacionados, que podem ser negociados. E é importante aqui também a gente prestar atenção que esses serviços ecossistêmicos, a lei dá muito enfoque para o de florestal. Por quê? Isso é aleatório? Não. Porque o nosso Código Florestal precisava dessa lei de forma complementar. Porque no seu artigo 41, o Código Florestal permitia desde 2012 a negociação de APP de reserva legal dentro do escopo de pagamento por serviços ambientais.
Então você vê que a lei que vem em 2021 de PSA, ela começa a se alinhar com o Código Florestal, que estava precisando dessa explicação por causa do artigo 41. Outro ponto também que a lei traz, na sua segunda parte, é como é que esse PSA é transacionado. Tá? Vamos lembrar que isso aqui é um negócio. Eu tenho uma parte que precisa e uma parte que vai vender. Então, como é que esse negócio funciona? A lei define que isso é uma relação contratual. Tá? E essa lei, ela começa a dar um norte, uma orientação de como é que seria essa relação contratual. Tá? Ela lista pontos que essa relação tem que ter, por exemplo, obrigações, monitoramento, prazo, valor. Isso tudo são cláusulas que tem que ter numa relação contratual de PSA. Mas quais que são os problemas com essa lei? Como se trata de uma lei, ela dá orientações gerais, ela não traz a regulamentação, ou seja, o detalhe normativo dessa norma. Isso gera dúvidas com o que tem por enquanto. Por exemplo, na parte de transação de serviços ecossistêmicos, ela não detalha como vai ser a valoração desses serviços ambientais, ela não detalha metodologias, ela não detalha também a transação deles. Tá? Ou seja, aqui entra uma parte de caráter muito técnico que vai se relacionar diretamente com o que a gente vai falar agora mais tarde no mercado de carbono. Ou seja, quais são as metodologias que vai me levar à valoração daquele serviço ambiental. Hoje no carbono nós temos algo mais definido, né? uma coisa mais certa, porque é uma prática um pouco maior. Mas, por exemplo, você coloca essa questão um serviço ambiental de biodiversidade, é uma dúvida total. Como é que você vai mensurar uma biodiversidade em determinado bioma, em determinada área? E essa conversa não está muito para o futuro. A COP de biodiversidade agora no final do ano, eles estão discutindo o pagamento de serviços ambientais de biodiversidade. Então você tem esse primeiro problema técnico de mensuração, valoração, e o outro que diz com relação a essa negociação por meio de contrato. Apesar da lei listar pontos que essa relação contratual tem que ter, ela não esclarece de forma muito clara como isso tem que ser feito. Por exemplo, essa relação contratual, para a gente aqui falando na prática do produtor, é um contrato à parte? Eu vou ter que fazer um contrato à parte de PSA? Ou essas cláusulas verdes do PSA podem estar embutidas num contrato de arrendamento ou parceria? Ou de integração vertical de área industrial? Certo? Ele não contempla esse tipo de dúvida. Isso seria muito positivo, porque você tem uma noção disso que pode ser feito, você permite as relações maiores dentro do próprio contrato de arrendamento, parceria, ou assim que seja, dentro da propriedade rural. Outro ponto também muito importante dessa lei, que não está claro, é com relação à responsabilidade ambiental. Tá? A responsabilidade ambiental, ela se divide em 3 partes que ocorrem ao mesmo tempo. A primeira é de criminal, de crime ambiental, que está prevista na lei de crimes. Tem responsabilidade administrativa, que é a lei de infrações ambientais, que aí nós estamos falando multa, embargo, suspensão de atividade, tá? O que o órgão ambiental faz. E por último tem a responsabilidade civil ambiental, que é aí que está o problema. Porque a responsabilidade civil ambiental, ela é objetiva e solidária. Ou seja, vamos traduzir do juridiquês, não interessa se a pessoa tem culpa ou não, e não interessa se ela fez o dano ou não. Se eu tenho uma relação, várias pessoas no contrato, e uma delas cometeu algum dano ambiental, eu posso, o Ministério Público, pode colocar todas as pessoas dessa relação no polo passivo de uma ação. Então é aí que está o problema. Isso traz insegurança jurídica para essas relações de PSA. Eu tenho que definir a responsabilidade. Né? Vamos trazer aqui, por exemplo, um exemplo mais prático. Eu vou arrendar a minha área de floresta de reserva legal. Eu firmo um contrato com a pessoa. Essa área pega fogo. Quem vai responder por isso? Então você gera essas incertezas que atrapalham esse sistema de PSA de ganhar escala. Então, é muito importante, nós vamos ver agora a parte de carbono, mas que essa lei também seja regulamentada, ou seja, que se tenha decretos, portarias, que o Estado traga orientações normativas mais claras de como é que esse sistema vai ser trabalhado. Então vamos falar agora do grande PSA, que todo mundo aqui tem mais dúvida, o mais famoso, o mercado de carbono. Tá? O mercado de carbono, ele surgiu no âmbito internacional, na década de 90, dentro do protocolo de Kyoto e da Convenção Quadro Clima das Nações Unidas, tá? Que era aquele mecanismo de desenvolvimento limpo, que é aquele sistema clássico
de mercado de carbono, né, de que países desenvolvidos iam financiar projetos em países em desenvolvimento. Você tinha aquela diferenciação muito clara em países, né, norte e sul, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, anexo A do protocolo de Kyoto. Essa divisão era muito clara. Em troca de crédito de carbono, que era certidões. Isso muda a partir de 2015 com o Acordo de Paris. Tá? O Acordo de Paris ele é um protocolo dentro do guarda-chuva da Convenção Quadro Clima das Nações Unidas e ele vai alterar essa sistemática. Ele vai pegar todo esse sistema de norte-sul, país desenvolvido, subdesenvolvido, e falar: não, vamos dar uma segurada nisso, nós vamos modernizar. Todo mundo vai ter obrigação de controlar suas emissões, tanto os países ricos quanto os países pobres. Daí que vem as contribuições nacionalmente determinadas, que é o que nada mais é um compromisso de cada país, falar como vai mitigar suas emissões, reduzir suas emissões dentro da sua realidade. Para o Brasil, a nossa LDC é baseada em 3 pilares: biocombustível, combate ao desmatamento e implementação do Código Florestal. Tá? Que ali vem recuperação de floresta, recuperação de pastagens. Essa é a LDC. Você pega a LDC da Europa, por exemplo, é transição energética. Os Estados Unidos, transição energética. Essa é a nossa. Então, o nosso Código Florestal, o uso de PSA de mercado de carbono, junto com o biocombustível e RenovaBio, é o coração, né? É o centro da nossa LDC para a gente atingir o seu cumprimento. Adicionalmente, a LDC, que foi criada no Acordo de Paris, veio o famoso artigo 6. O que é o artigo 6? É uma atualização do mecanismo previsto no protocolo de Kyoto. Tá? Seria essa integração global de mercado de carbono. E aí, qual que também é a novidade? Anteriormente, no protocolo de Kyoto, você tinha menção somente aos mercados regulados, ou seja, aqueles estabelecidos por lei. No Acordo de Paris, no artigo 6, você mistura os mercados regulados e também você menciona a importância da integração com os mercados voluntários. Nós vamos falar o quê? O mercado em que eu vou pedir crédito de carbono e certificação de certificadoras, como Verra, Gold, Standard. Você tem a mistura nesse mecanismo global. Tá? Então, 2 formas de mercado de carbono. O regulado, que é previsto em lei, ou seja, o Estado cria uma estrutura regulatória em que aquele mercado vai funcionar, inclusive os órgãos, ou seja, como é que esse projeto vai ser submetido, que metodologias eu vou usar, como é que essa emissão do crédito vai ser feita, isso tudo é estatizado. Por outro lado, eu tenho um mercado voluntário. Como o nome já diz, não é uma obrigação legal. Não se tem uma lei falando: a partir desse teto, desse cap, você tem que compensar. É uma obrigação por lei, vai ter multa. Não, as partes aqui, de forma proativa, voluntária, vão se acordar em ter essa redução de emissão por meio desse mercado. Qual que é a diferença aqui? Que não só tem obrigação legal, mas toda a estrutura com que esse sistema funciona não está prevista dentro do Estado, do governo. É tudo aqui ente privado. Então aqui como é que vai funcionar? Quem que vai emitir esses certificados? São as certificadoras. Aqui é um gráfico que a gente puxou do estudo do observatório que a gente fez ano passado sobre o crescimento do mercado de carbono voluntário. E vocês podem perceber que a partir de 2015 você tem um crescimento muito grande do mercado de carbono voluntário. O que aconteceu aqui? Não é que ele não existia. O mercado voluntário ele existe desde 2006, 2007. É que com o advento do protocolo de Paris e com a importância dele sendo previsto dentro do artigo 6, você tem um crescimento muito grande do mercado voluntário. Então aqui você tem um crescimento muito grande a partir de 2015. Né? Isso também, qual que é outro que explica esse gráfico? Fora a previsão do mercado de carbono voluntário dentro do Acordo de Paris, você tem a falta de crescimento ou criação de novos mercados de carbono regulado ao redor do mundo. Né? Por exemplo, mercado de carbono regulado que nós temos hoje em dia. O maior, e eu acho que o maior exemplo que todo mundo conhece, é o mercado de carbono europeu, que foi criado desde 2005, com a diretiva de 2003, que é o mais famoso, o mais tradicional, que tem mais metodologia, o mais completo. Tá? A partir do ano passado, 2022-2021, foi criado o mercado de carbono chinês, que apesar de ser super novo, ele já é o segundo maior do mundo, dado o tamanho da economia chinesa. Tá? Fora esses mercados de carbono de maior renome, você tem outros regulados ao redor do mundo, principalmente europeus. Por que europeus? Porque você tem o mercado de carbono da União Europeia. Então,
faz sentido que cada país membro da União Europeia tenha o seu mercado de carbono. Europeus, com relação aos Estados Unidos, você não tem um mercado de carbono regulado a nível federal. Você tem iniciativas estaduais ou entre os estados, tá? Acho que aqui o mais conhecido é o mercado de carbono da Califórnia, que ele já também tem acordos com o mercado de carbono de Quebec. E, por exemplo, outro mercado, não chega a ser um mercado de carbono, uma estrutura regulatória para redução de emissão de gases, que chama RED, que são os estados da costa leste dos Estados Unidos. Na Europa você tem mercado de carbono nacionais, nos Estados Unidos você tem a nível estadual e nem todo estado tem. Com relação ao mercado de carbono voluntário, né? Diferente do regulado que tem essas estruturas desses países, no voluntário isso é feito por entidade privada. Aí que entra a figura da certificadora. Mas o que é uma certificadora? Certificadoras são esses órgãos que são empresas ou fundações, estou listando aqui umas principais, tá? Acho que a Verra todo mundo que conhece, que vão criar esse sistema de analisar, né, de receber o projeto de carbono, analisar de acordo com as suas metodologias aprovadas por ela, que ela vai usar, e aí ela certificando esse projeto, aí ela emite o crédito de carbono. Tá? Aqui é uma distribuição das certificadoras no mercado hoje, também está no estudo do observatório. Tá? Você tem praticamente 4 certificadoras, sendo que a Verra tem 70% do mercado. Ou seja, infelizmente, o produtor hoje no mercado voluntário não tem muita opção. É praticamente um oligopólio de certificadora. Tá? E o que é a Verra? Então, vamos detalhar um pouquinho a Verra e a metodologia mais conhecida hoje, né, que é a VCS, que acho que a maioria que os produtores usam, né, que os profissionais agora estão usando. Né? E como é que isso aconteceu? Porque o pessoal começa a misturar, acha que a Verra é uma entidade supranacional. Não. A Verra, né, essa metodologia da Verra foi criada em 2005 por essas empresas americanas. E aí, em 2006, esse grupo, inclusive o World Economic Forum, que faz o fórum de dados todo ano, comprou essa metodologia em 2006. E aí, em 2009, 2008, a Verra foi criada. A Verra é uma ONG sediada em Washington. Tá? Então, qual que é o problema hoje do mercado voluntário no mundo? Como eu mostrei, você tem 4 certificadoras que detêm o monopólio desse mercado hoje em dia, 70% na Verra. Então, qual que é a consequência disso? Você está na mão deles, o produtor está na mão deles. E elas, pelo fato de elas serem americanas ou inglesas, de clima temperado, de uma economia basicamente industrial, o Brasil nisso está em desvantagem. Porque nós somos um país de agricultura e de clima tropical. Então, nisso, nem sempre o produtor brasileiro vai conseguir adequar as suas boas práticas ou a sua forma de preservação dentro dessas metodologias. Porque para você submeter um projeto para essas certificadoras é praticamente um casamento entre a atividade que você está propondo e a metodologia. Tem que ser muito certinho. Então, por exemplo, o professor João vai falar mais tarde aqui do plantio direto. O plantio não tem uma metodologia precisa na Verra para plantio direto. Ela está misturada na 42, que fala de agricultura. Então, essa é uma desvantagem. Nem sempre as práticas do produtor brasileiro vão estar espelhadas nas metodologias hoje oferecidas por essas certificadoras. E como é que está o mercado de carbono dentro do Brasil? Tá? O mercado de carbono hoje não é previsto em lei. O Brasil não tem um mercado de carbono regulado. Tá? O mercado de carbono hoje no Brasil, a única opção que nós temos é o voluntário, passando por essas certificadoras que eu mostrei e passando por esses gargalos que eu acabei de mostrar. Tá? A maioria dos projetos de carbono hoje no Brasil estão com foco principalmente na área florestal e desmatamento evitado, ou seja, o RED. Tá? Que é um tipo de crédito específico para desmatamento evitado. Né? Aí como é que isso funciona esse sistema? Você tem que procurar uma empresa que vai lá, vai avaliar a sua propriedade, avaliar a sua prática, avaliar a sua cultura e ver se você tem ou não alguns pontos que se encaixam naquelas metodologias, e aí você vai submeter esse projeto para uma dessas certificadoras, e dependendo da documentação do projeto, isso demora até 18 meses para ser emitido um crédito de carbono com um custo relativamente alto. Tá? Ou seja, isso você impede pequenos produtores de participarem do mercado de carbono voluntário. Isso está na mão de grandes empresas, grandes traders, que vai conseguir ter acesso a isso. Tá? O pequeno produtor hoje, de forma individual, sozinho, é praticamente impossível ele conseguir acesso a esse tipo de mercado. Uma das poucas chances que ele tem aí,
por parte das cooperativas é se organizar, como se você consegue fazer um projeto em conjunto e abaixar o custo. Essa é a única possibilidade. Senão, o mercado de carbono voluntário para o pequeno produtor sozinho está fora de questão. E o mercado de carbono regulado? Como é que fica a nossa lei da criação do mercado de carbono nacional? Bom, em 2022, o governo passou um decreto regulando o mercado de carbono. O decreto tinha uma página, acho que uns 4, 5 artigos, e o que ele fazia? Falou, a partir de agora está criado o mercado de carbono, mas quem vai resolver tudo isso daí é o setor privado. E aí foi criado o plano, tentar criar o plano setorial, que cada setor ia criar o seu, ou seja, terceirizou toda a responsabilidade, metodologia, tudo para o setor privado, que não é do setor privado criar essas normas. Esse decreto ele foi revogado no começo do ano, porque era um decreto que não dava para se tornar operacional, porque quando você cria um mercado de carbono, um setor regulatório desse porte, ela é muito completa e muito robusta, não dá para você não ter uma presença do Estado nesse sentido de regular, né? Por exemplo, pega o RenovaBio, o desenho regulatório do RenovaBio é muito robusto, tá? Então esse decreto foi revogado, e agora você tem discussões do Congresso Nacional sobre a criação do mercado de carbono brasileiro previsto em lei, tá? A iniciativa legislativa desse mercado de carbono veio do PL 412 do Senado Federal, tá? Que ele foi tramitando no Congresso Nacional, no Senado Federal, em caráter conclusivo, ou seja, não precisou passar para o plenário. Ele foi aprovado na Câmara de Meio Ambiente e ele já deu uma cara meio que básica como é que essa estrutura vai funcionar. Dos pontos principais dessa lei, desse projeto de lei, vindo do Senado Federal, é o quê? Os senadores criaram, resolveram de que, apesar do mercado de carbono estar previsto em lei, e você não ter uma lista de setores a participar desse mercado de carbono, ele define as obrigações da seguinte forma: o teto de 25 mil para cima você tem que mitigar, e o teto de 10 mil toneladas anos você tem que fazer o inventário, e não lista setores, ou seja, todo mundo. Mas ele cria um artigo excluindo atividades agropecuárias primárias, ou seja, porteira para dentro. Por que os senadores resolveram isso? Porque eles acham que, como produtor, usando de boas práticas agrícolas e já respeitando o Código Florestal, que é uma lei que nenhum outro país no mundo tem, tem obrigação da reserva legal e da APP, ele já estaria mitigando as suas emissões de gás de efeito estufa. Tá? Mas atenção, uma coisa é o produtor, porteira para dentro, está excluído da obrigação de comprar créditos. Ele pode ser emissor de crédito de carbono, porque no mesmo texto vindo do Senado, os senadores permitiram que a área de preservação permanente e reserva legal sejam elegíveis para emissão de crédito de carbono. Então ele tem essa opção de participar do mercado com emissão de créditos. E atenção também, os produtos da agropecuária brasileira não estão isentos. Porteira para dentro tá, mas toda a atividade agroindustrial da cadeia de produção está dentro. Ou seja, a indústria que vai lá pegar o grão, que vai processar o grão, e toda essa atividade industrial está prevista para entrar dentro do mercado de carbono. Tá? Outro ponto também importante que veio dos senadores é essa estrutura, fora do teto e tudo, uma estrutura regulatória básica de que seria assim, organizada por um órgão superior, um órgão gestor e um comitê técnico. O órgão superior seria interministerial, que ia ter a palavra final de todo esse mercado de carbono brasileiro, e ter a figura do órgão gestor. O órgão gestor seria o braço executivo, esse que teria todo o poder de implementação do mercado de carbono brasileiro. E aí que está o problema. No PL vindo aprovado no Senado Federal, você não tem nenhuma explicação ou detalhamento de como é que esse órgão gestor vai ser composto. E ele que vai criar os planos de alocação, o teto, quanto vai ser emitido de crédito, ou seja, esse órgão gestor vai ter o controle do mercado na mão, porque ele que vai controlar a oferta e demanda. Tá? E esse texto do Senado Federal veio completamente omisso. O que você já põe um problema nesse mercado, porque o mercado não tem transparência de quem vai operar, você cria um mercado frágil. Tá? Aí esse texto aprovado na CNA do Senado Federal foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, e lá os deputados fizeram algumas alterações desse PL, mantendo a estrutura original dele, colocando alguns detalhes, como, devido à demanda dos governadores do Norte, do Ministério Público Federal, eles adicionaram dispositivos, artigos relacionados ao RED, que é, como eu mostrei para vocês, é o crédito de carbono, hoje do mercado voluntário, mais utilizado no Brasil, aquele de desmatamento evitado. Então eles colocaram, aí, opinião pessoal minha, colocaram muitos dispositivos para a RED, não precisava ter um texto tão pesado com relação a esse tipo de crédito de carbono. Tá?
Os deputados também adicionaram algum detalhamento sobre a estrutura regulatória. Tá? Para o órgão superior, eles listaram os ministérios que serão formados, que irão formar esse órgão superior, que traz mais clareza, mas o problema do órgão gestor continua. Tá? E isso é um motivo político que tem aí, porque o governo ele tem a intenção de dar uma centralizada nesse mercado de carbono. Tá? Então, provavelmente, isso não vai ser previsto no nível legal, e sim abaixo da lei infralegal em decretos e regulações. Tá? Um mercado mais saudável, com maior transparência e solidez, seria, aí, do ponto de vista jurídico, adequado que isso fosse previsto em nível de lei. Tá? Outro ponto importante também para o mercado de carbono, e aí de interesse dos produtores, é qual a natureza jurídica do crédito de carbono. Tá? Isso pode parecer chato, mas é muito importante porque esse crédito de carbono, como ele vai ser negociado? Se eu tenho essa definição, eu consigo usar esse crédito de carbono dentro do mercado de capitais, como por exemplo, certificado de recebíveis. Tá? Os deputados definiram que o crédito de carbono ele não seria um valor mobiliário, mas especificamente um certificado de recebível. O que é um certificado de recebível? Aquele título que eu emito em cima de dívidas ou em cima de uma produção. Por exemplo, a CRA, a célula do produtor rural. Ele é um certificado de recebível. Tá? A cota do produtor rural, essa daí. Então, assim, você tem já uma clareza maior de como é que esse crédito deve ser negociado em mercado de capitais. Tá? E para isso ele cria a figura do certificado de recebível de ativos ambientais, que seria um tipo novo, que não está previsto em outras normas. Por exemplo, você pega a CVM, você pega o Banco Central, ele tem a CRA, a CRI, a CPR, mas ele não tem ainda descrito essa CRA, né? A CRAN teria como lastro especificamente o crédito de carbono, então seria um certificado de recebível específico para ele. Tendo em vista esses problemas que eu falei, isso cria alguns desafios e gargalos específicos, tá? Que tem que ter ponto de atenção para esse mercado. A primeira, em relação à parte tributária. Tá? Se eu não tenho, apesar dele ser definido como um certificado de recebível, a natureza jurídica do crédito de carbono não está muito bem esclarecida. Né? Ele fala em ativo financeiro ambiental. E aí você, tudo bem, isso está previsto no texto da lei, isso também está previsto no decreto e na Lei de Políticas Nacionais de Mudanças Climáticas, mas você pega em outros pontos do ordenamento jurídico, essa natureza jurídica ela varia. E isso tem incerteza. Por quê? Por exemplo, na Resolução Bacen de 2005, fala a natureza de serviço. Na Lei Federal de 2009, título imobiliário. Na CVM, fala que não é valor imobiliário. E agora no PL, ativo transacional. O que isso muda? Na parte tributária. No próprio texto da lei vindo do Senado, ele já fala em incidência de renda, de imposto de renda da transação do crédito de carbono. Tá? Ou seja, os legisladores já estão falando, olha, a transação do crédito de carbono vai incidir no imposto de renda. E o que isso implica também? Se eu estou abrindo um precedente para tributação a nível federal, no imposto de renda, eu também estou abrindo um precedente para tributação em nível estadual e municipal. Então, se eu tenho esse rolo de natureza jurídica, eu não sei se pode incidir no ICMS, no ICS, tá? Então isso atrapalha e deixa de forma confusa toda a parte do sistema tributário. Tá? A primeira dúvida é por aí. Aí você estava pensando do ponto de vista regulatório, né? do incentivo do mecanismo de mercado que eu falei anteriormente, de você ter um benefício financeiro para ter uma autorregulação da gente, não faz sentido que o mercado de carbono seja tributado. Tá? Mas o governo já está pensando diferente. Tá? Nesse sentido também, tem até um KNAI para as atividades florestais e de estoque de carbono, que já pode ser emitido. Tá? Ou seja, isso pode ser tributado, mas também não pode, por exemplo, uma área de vegetação nativa não pode ser tida como área improdutiva por parte do produtor. Outra questão importante que gera muita dúvida no mercado de carbono é a adicionalidade. Porque acho que muita gente tem dúvida, né? O que é adicionalidade? A adicionalidade é um requisito que ela apareceu no protocolo de Kyoto, dentro do mecanismo de desenvolvimento limpo, aqueles das nações ricas, para o país pobre, fala o seguinte, olha, projeto de carbono só pode ser válido para aquele que for adicional. Ou seja, eu tenho que comprovar que a minha atividade ela está representando alguma redução, né, ou mitigação de gás de efeito estufa. Ou seja, a ação humana tem que estar comprovando que houve redução de gases. Tá? Não pode acontecer de forma natural, tem que ser aquela atividade de preservação. Isso é adicionalidade dentro do protocolo de Kyoto.
ou seja, especificamente dentro do contexto desse tipo de mercado de carbono da ONU. Tá? Só que aí isso surge alguns probleminhas. Tá? Esse critério de adicionalidade ele foi sendo incorporado pelas certificadoras do mercado de carbono voluntário, tá? E também por alguns autores aqui dentro, ou juristas, ou até normas pedindo adicionalidade dentro dos serviços ecossistemas. E aí surge uma dúvida, que está inclusive na verba. Uma coisa é você ter uma adicionalidade técnica, ela vai comprovar que aquela atividade mitigou ou ajudou o meio ambiente. Outra coisa é o seguinte, se eu tenho uma obrigação legal, se é uma obrigação minha de preservar, essa obrigação já não poderia ser adicional. Ou seja, aqui por exemplo no Brasil, o Código Florestal. A gente é o único país do mundo que tem reserva legal, 80% na Amazônia. Ou seja, na Amazônia, você levando uma análise de adicionalidade meramente jurídica, ou seja, o que está previsto em lei não é adicional, eu limito muito o uso de mercado de carbono de PSA na Amazônia, porque na Amazônia o cara tem que ter 80% de reserva legal, aí seria se aplicar o excedente dos 80%, ou seja, fica quase inviável. Então você tem esses problemas hoje do entendimento, principalmente usado por algumas certificadoras de adicionalidade, que aí tem uma incongruência com a nossa realidade de lei, por exemplo, o Código Florestal. Tá? Então essa dúvida, como é que fica uma adicionalidade entendida como uma obrigação legal não conta, como é que fica na Amazônia, por exemplo? Tá? Nisso, a Verra, ela proíbe, os projetos da Verra, ela só aceita aquilo que não for obrigação legal, ela fala assim, que está nas normas dela. O que for obrigação legal prevista em lei no país, eu não vou ter como adicional. Ou seja, para a Verra, projetos de carbono que usam APP ou reserva legal não podem ser usadas. Tem que ser o excedente, tá? Você tem de forma excepcional, acho que tem 1 ou 2 projetos na Verra que conseguiram passar usando APP e reserva legal, mas não é a regra geral deles, tá? Por outro lado, você tem outras certificadoras, como a Social Carbon, que ela permite o uso de APP e reserva legal, tá? Então o agricultor, fora a dificuldade no mercado voluntário, dele não ter as metodologias certinhas para as atividades dele, né, de agricultura de clima tropical, ele tem essa barreira em usar as áreas de reserva legal, sendo que ele é o único produtor do mundo que usa elas. Porque você pega a legislação de direito comparado, cadê aqui? Aqui, você pega a legislação de direito comparado, esse é outro estudo que a gente fez na NetGV Agro. A gente começou a analisar países, né, e como é que esses países conservam vegetação nativa em propriedade privada. O Brasil é o único país do mundo que tem a figura da servidão administrativa, ou seja, a obrigação do produtor e manter a reserva legal e APP, de forma, por obrigação mesmo, por lei. Você pega nos outros países, Estados Unidos, países, enfim, grandes produtores agropecuários que a gente fez, Estados Unidos, Austrália, Argentina e Canadá, tá? Eles, todos eles usam um sistema de que primeiro não existe reserva legal, não existe, tá? O que você vai ter é uma coisa parecida com a APP, tá? Numa metragem bem menor, em que é um programa de PSA público. Ou seja, o Estado vai lá, ele tem uma verba que ele vai disponibilizar e vai pagar o produtor para preservar a APP. Nos Estados Unidos está previsto no Farm Bill deles, que tem um orçamento aprovado todo ano, e eles têm uma parte lá do Farm Bill que chama Conservation Reserve Program, que seria parecido com a nossa APP. É um programa de manutenção de matas ciliares. Mas lá, o produtor ele aplica para esse programa e ele recebe do governo para receber a APP. Aqui no Brasil não, é uma obrigação do produtor, tá? Então você tem essa desvantagem do Brasil com relação a essas normas, tá? E como é que fica isso dentro do âmbito nacional? A despeito dessa dúvida de APP reserva legal contarem para o mercado de carbono ou PSA, no mercado de carbono voluntário com as certificadoras, o legislador brasileiro ele já esclareceu isso. Quando ele passou a lei de PSA, aquela de 2000 que eu acabei de falar, o trâmite dela dentro do Congresso Nacional, eles tiveram que ver esse problema. No texto original da Câmara dos Deputados, que foi onde ele começou a circular, os deputados, a princípio, eles queriam negar o uso de financiamento público para programas de PSA feitos em APP, reserva legal. Tá? Porque a lei de PSA do Brasil, ela também tem essa característica que eu acho um pouco melhor do que os outros países do mundo. Nos outros países tem um PSA que é público, ou seja, o governo bancando o produtor, ou quem quer preservar. No Brasil você tem essas duas modalidades, você tem tanto o PSA público, financiamento público, como você tem o financiamento privado, ou seja, entes privados, né, pessoas físicas ou jurídicas se financiando, tem esses dois modelos. E no texto original da Câmara dos Deputados, eles queriam vedar financiamento público para PSA dentro de APP reserva legal. Esse texto foi para o Senado Federal, os senadores falam, opa, peraí,
tem uma incongruência aqui, porque o nosso Código Florestal, no artigo 41, permite o uso de APP reserva legal. Então eu não posso ter uma lei de PSA que bate contra o código. Isso cria sincronia jurídica. Aí os senadores corrigiram esse texto, e hoje o artigo 9 da lei mesmo, que permite a APP reserva legal, tanto para PSA público como privado. Ou seja, para o Brasil, a adicionalidade, o conceito dela, inclusive com o uso de APP reserva legal, tem que ser técnico, tem que ser mensurável. Não é uma questão de entendimento jurídico de obrigação prevista em lei. E isso também tem outras repercussões. Por exemplo, você passa a partir do princípio de que uma obrigação legal não pode ser elegível para PSA, é contraproducente para a própria preservação ambiental. Porque se você pensar nesse sentido, é melhor não ter... Quem não tem lei ambiental terá sido beneficiado. Tá? Isso cria uma corrida, né, race to the bottom, que a gente fala, uma corrida para falta de regulação. Tá? E, por exemplo, aqui depois o professor João vai falar, mas, por exemplo, dentro do Código Florestal, você tem um programa de regularização ambiental, recuperação de APP e de reserva legal. Então, o produtor vai ter que financiar a reparação dessas áreas degradadas. E essa atividade, de fato, contribui, né, para a recuperação de ecossistema que estava anteriormente degradado. Então, realmente, assim, a racionalidade tem que ser vista, seria apropriado ver mais do ponto de vista técnico, e o uso de APP reserva legal para o produtor seria uma coisa mais adequada, né? Principalmente que a gente tem uma realidade normativa mais diferente. E com relação agora ao PSA e as entidades bancárias. Em paralelo a essa discussão de PSA, tem toda uma discussão de como é que eu uso esses ativos ambientais, e inclusive o crédito de carbono, numa relação em produtos bancários ou mercado de capitais. Tá? Hoje, desde 2014, mas com mais força a partir de 2021, a CVM e o Bacen vêm publicando diversas normativas com relação à responsabilidade socioambiental das entidades bancárias, ou seja, os bancos têm que ter na sua política a preocupação socioambiental ESG. Isso tem alguns reflexos diretos. Tá? Primeiro, toda a parte de contenção de crédito ou financiamento em atividades desmatadas, degradadas. O banco tem uma preocupação muito grande agora com a regularidade ambiental dessas áreas. Também você tem uma grande preocupação em apresentar o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, para o produtor conseguir financiamento agrícola. Tá? Então você tem essa preocupação de rastreabilidade de onde está vindo aquele produto agropecuário, se a área está regularizada. Isso também tem outras, vai se ramificando para outros pontos, como regularização de cadeias de produção, principalmente agora com as normas da União Europeia de lei de desmatamento. Tá? Em paralelo a isso também, aí hoje, para ativos ambientais dentro do mercado de capitais, o único hoje propriamente voltado para ativos de meio ambiente seria a CPR verde, a cédula do produtor rural verde. Tá? Você tem a SRA, você tem a CRI, eles são voltados em atividades agropecuárias, em atividades imobiliárias. A CPR verde hoje é o único certificado de recebível, né? A única forma de transação de ativos ambientais dentro do mercado de capitais. Tá? Ela foi criada no decreto de 2021, que lhe permite você emitir CPR verde ao invés de entrega de uma saca de café ou ao invés de entrega de financiar uma dívida, ele permite o uso de ativos ambientais. Só que tem um probleminha. Como eu falei anteriormente, ele tem um problema de valoração, mensuração e de aqui principalmente de liquidez. Tá? Toda vez que você vai negociar um ativo, ele é um título executivo extrajudicial. Vamos traduzir isso aí. O que é um título executivo extrajudicial? É aquele que eu não preciso passar por um processo judicial para ser executado, para ser cobrado. É a capacidade de transformar esse ativo em dinheiro. Isso é liquidez. E aí você tem um problema muito sério com relação ao CPR. Principalmente CPRs têm como laço o crédito de carbono do mercado voluntário. Daria para fazer isso? Daria. Mas, por exemplo, hoje qual que é a liquidez de um crédito de carbono? Hoje, porque pelo fato do mercado de carbono não ser em grande escala, não ser nacional, ser para algumas pessoas, né, muito limitado a pequenos e grandes produtores, porque ele é de difícil acesso, o preço do crédito de carbono no mercado voluntário ele oscila demais. Então eu não tenho um preço como uma commodity, ele não é atrelado a dólar. Então eu não consigo converter um crédito de carbono hoje em dinheiro assim. Aí você tem um problema de liquidez. Então você esvazia a CPR verde. Por isso que hoje você não tem CPR verde hoje no mercado. Você pode entrar no site das securitizadoras. Isso tem que ser passado por uma securitização.
né? Você entra no site delas, elas fazem securitização de CPR normal, de CRA e de CRI. Você procura CPR verde. Não tem. Por quê? Problemas da liquidez do crédito. Na parte teórica, então, chega na parte de conhecimento, passa. Então aqui é exatamente o problema, essa falta de liquidez. Então hoje, o que você tem? Você tem iniciativas de CPR, por exemplo, no Banco Itaú, a CPR Verde Reserva Mais. Apesar do nome CPR Verde, isso que o Banco Itaú tem não é uma CPR, tá? Isso é um produto bancário do Itaú em que ele dá benefícios de juros para concessão de crédito quem tem 30% de excedente de reserva legal. Não tem nada a ver com a estrutura de CPR Verde, tá? Então os bancos aí começam a se sacudir para tentar criar produtos bancários que entram naquela responsabilidade socioambiental, mas eles não conseguem também usar CPR Verde por causa do problema de liquidez, tá? Isso seria de forma mitigado com a criação do mercado de carbono nacional. Porque quando você cria um mercado de carbono nacional, né, com aquele teto, aquele cap de 25 mil toneladas ano, você tem uma oferta e demanda constante. Você tem a obrigação de muitas pessoas participarem do mercado. Então isso você cria um preço mais previsível. Criando um preço mais previsível, você aumenta a liquidez. Tá? O probleminha de novo. Aí a gente volta naquele problema de falta de transparência do agrogestor. Se eu não sei como é que esse plano de alocação vai ser feito, o problema de liquidez não consegue ser resolvido. Tá? Então aqui um problema grave que o governo, os legisladores têm que começar a enfrentar é transparência da estrutura regulatória, senão a gente não consegue ter um mercado de carbono sólido e com liquidez dos créditos. Outro agora ponto que puxa essa agenda de baixo carbono, de mercado de carbono também da agricultura, é com relação ao comércio internacional. Tá? Isso tudo não aparece de forma aleatória na vida da gente. Isso faz parte de um contexto de regulação que está mudando no mundo hoje, com relação à parte de comércio exterior. Tá? Isso aqui é um gráfico da OMC, Organização Mundial do Comércio. Ela tem um órgão específico de analisar medidas ambientais de comércio. Tá? Ele tem esse gráfico aqui, e esse órgão, você pode ver que o gráfico vai crescendo muito de questão de análises, pedido para a OMC analisar medidas de restrição ambiental ao comércio internacional. Ou seja, tem um crescimento que não para de medidas sendo criadas ao redor do mundo para a preservação ambiental dentro do comércio. Eu acho que a mais famosa aqui, que todo mundo está comentando, é a Lei Antidesmatamento da União Europeia, que foi aprovada, no Parlamento e Conselho Europeu, ou seja, transformou em resolução, e ela vai entrar em vigor agora no final de 2024. É o quê? Barrar produtos agropecuários oriundos de áreas desmatadas. Qual que é a pegadinha aí? A área desmatada para a União Europeia é qualquer conversão de uso de solo depois de 2020. Inclusive, ela não diferencia desmatamento ilegal de legal. Então isso para o produtor brasileiro é um fator de apreensão, porque nós temos a figura do desmatamento legal, está previsto no código. Tá? E entra toda aquela questão de combater o desmatamento ilegal, que é 98% do desmate hoje no Brasil, tá? E tentar proteger o produtor que fez isso respeitando a lei, o princípio de soberania. Tá? Mas é que nesse ponto aqui, aí você tem toda aquela questão do governo, do setor, trabalhar com transparência, rastreabilidade da cadeia agropecuária e implementação do Código Florestal. Nisso aqui, o CAR é crucial, porque o Brasil é o único país do mundo que tem um cadastro, que é um raio-x da propriedade rural, com a vegetação nativa dentro da propriedade. Então você tem a validação do cadastro ambiental rural, nesse ponto é muito importante. O Brasil aqui pode ter vantagem, com relação a essa medida ambiental. Tá? Essa medida ambiental, a gente fez um estudo agora na FGV Agro, ela tem um potencial de impactar por volta de 60% das exportações agropecuárias do Brasil para a Europa, ou seja, tem um grande impacto nas exportações brasileiras, por isso que esse ponto tem que ser levado muito a sério, de rastreabilidade, implementação do Código Florestal e principalmente combate ao desmatamento ilegal. Outra medida também que foi aprovada pela União Europeia, e aí tem relação direta com a criação do nosso mercado de carbono nacional, é o CBAM, que é a taxa de carbono de fronteira. Tá? Como mencionei anteriormente, a União Europeia ela tem um mercado de carbono dela. Ou seja, tudo que é produzido lá dentro tem essa obrigação por lei de teto, que ser mitigado, de troca de créditos. Então qual é a argumentação aqui? Como os produtos aqui dentro da União Europeia têm um custo a mais de produção,
e eles têm uma pegada neutra de carbono, não é certo que eu importe produtos de outros países que não passem pela mesma regulação ambiental. Ou seja, que não tenham pegada carbono neutra e que o produtor, né, o industrial nesses países, não tenham esse custo extra. Então ele fala que o industrial, o produtor dentro da União Europeia está em desvantagem. Então o que ele cria? Eu vou criar um sistema de taxa. Países que não têm um mercado de carbono dentro dos moldes parecidos com a da União Europeia ou com esse tipo de obrigação, vão pagar essa taxa extra para serem importados para a União Europeia. Tá? Mas, hoje em dia, o CBAM, ele contempla principalmente produtos de cimento, energia, fertilizantes, alumínio e ferro. Tá? Por que isso? Porque eles são os produtos hoje que estão listados dentro do mercado de carbono europeu. Tá? Com relação aos produtos agropecuários, já me perguntaram isso várias vezes, e se a União Europeia começar a pedir produtos agropecuários? Vamos lá, se você parar para pensar que essa taxa de carbono de fronteira é para compensar esse custo extra que eles têm lá dentro, não tem lógica que produtos que não estejam contemplados no mercado de carbono europeu sejam taxados para outros países. Tá? Então, como o mercado de carbono europeu não contempla o setor agropecuário, dificilmente eles vão usar a taxa de carbono de fronteira para os produtos agropecuários brasileiros. Tá? Mas você vê assim, você começa a ver que é uma tendência mundial de medidas restritivas ambientais. E o Brasil, regulando seu mercado de carbono nacional, aí para esses setores, alumínio, ferro, comércio, fertilizante, aí ele pode fazer esses acordos de parceria e tornar seus produtos isentos para exportação. Então, assim, você tem uma pauta ambiental que o Brasil tem que participar dela e tem que ter essas normas, inclusive para proteção do seu comércio exterior. Tanto na parte de agropecuária, com o Deforestation Regulation, do CAI, a implementação do código, como agora com a criação do nosso mercado de carbono, para tentar poupar os nossos produtores desses setores no mercado de carbono europeu. Aqui é mais ou menos como é que ele funcionaria, né? Que para você importar os produtos tem que ter essa compra de certificado, seria essa taxa de carbono. Tá. E um ponto agora um pouco mais jurídico, mas que comprova essa tendência, é o seguinte: no direito internacional você tem duas fontes de direito. A hard law e a soft law. Soft law é uma fonte não vinculante, que eu tenho declarações ambientais, princípios ambientais, eles dão um norte para o direito ambiental no mundo. E eu tenho hard law, que cria obrigações vinculantes para os países. Tá? E nesse hard law eu tenho tratados, costumes e princípios gerais. Tratados, você tem vários tratados de temática ambiental no mundo. A Convenção para o Clima, o Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, Convenção de Biodiversidade, tudo são tratados internacionais que os países assinam, ratificam e vira obrigação para eles. O Brasil é signatário do Acordo de Paris. A NDC para a gente é obrigação. Certo? A pergunta aqui com essa tendência de crescimento de medidas ambientais no comércio, né, e essa mudança de ética de padrão de consumo é até que ponto a obrigação ambiental não é meramente prevista em tratado ou se seria algo maior, como um costume geral de todas as nações. Tá? Um costume geral de todas as nações é um comportamento que todo mundo concorda. Por exemplo, apesar de eu ter tratados, eu não preciso ter um tratado internacional para falar que escravidão é ruim. Entendeu? É um costume geral de todas as nações. E nós temos uma tendência de medidas ambientais no comércio de que está provando, está testando, identificando o movimento de transformar essa preocupação ambiental, né, só uma fonte de tratados para um direito de costumes. E isso teria uma mudança muito grande de como é que essas preocupações iriam transitar também no ambiente internacional. Por exemplo, hoje, a OMC, quando você vai discutir uma medida de comércio na OMC, ela tem como fonte principal para a jurisprudência dela os tratados comerciais. De forma excepcional, tratados ambientais. A partir do momento que o meio ambiente se torna, né, tem essa cristalização do meio ambiente como um costume, a OMC vai beber muito mais essa fonte. Então, medidas ambientais no comércio vão ganhar mais força. Então, realmente é uma tendência, é uma transformação que o direito internacional hoje está passando. Tá? Essa evolução de soft law para hard law, com preocupações ambientais, isso pode mudar muito a parte de análise de preocupações ambientais e medidas ambientais no comércio. Tá? Por fim, é bom falar que o mercado de carbono ele é um mercado de transição. Nós temos prazo para começar e prazo para acabar. Tá? Porque a partir do momento que você tem uma economia de carbono neutra, o mercado de carbono ele perde de sua vez, ele não tem mais necessidade
Tá? Então aí a gente tem que pensar na implementação do mercado de carbono e também manutenção de outros serviços, né, de PSA que não sejam somente o carbono, que sejam mais constantes, com uma parte de implementação das medidas de compensação do Código Florestal, medidas de PSA de biodiversidade. Então, assim, você tem uma gama de negócios, pode começar com o mercado de carbono, que tem metodologias mais sólidas, e depois a gente ir migrando para outras formas de PSA. Gente, aqui são os meus contatos, tá? E agora eu abro para dúvidas, se quiser ter alguma dúvida de direito ambiental ou da parte de reserva legal do Código Florestal, tá? Obrigado por ter essa oportunidade, tá bom? Eu não sei o povo da plateia, mas minha cabeça está cheia de vagalume aqui, professor Douglas. É muita lei, é muita coisa. A Eliane aqui que tem uma pergunta, Leonardo. Oi, Leonardo. Parabéns pela palestra. Né? Eu sou da Cocacé. Participei já até de uma videoconferência com você, acho que o professor Assad também, sobre o assunto. E eu me lembro que na época o professor Assad falou que a FGV, como pioneira, né, no protocolo GHG, nós aqui em Araguari, a Cocacé, foi a primeira cooperativa a fazer parte do protocolo. Ele falou que tinha algo só para café que estava sendo trabalhado dentro da FGV para poder fazer essas medições das emissões de carbono. Você tem alguma novidade, alguma informação sobre isso? Na época ele não quis falar muito. Olha, o professor Assad tem o núcleo dele, tá? Tem o núcleo jurídico. O que eu sei é que está tendo uns trabalhos para revisão do inventário. Tá? De café especificamente eu não lembro. Eu sei que a GV está trabalhando agora num projeto específico para amigo safrinha. Tá? Mas de café realmente preciso falar com o professor Assad. Eu não sei a que ponto está no momento. Eu tenho uma pergunta assim. Vai lá. Tem que se adequar a muitas leis, muitas, né, situações. Se fosse para você falar para a nossa plateia aqui, o nosso produtor, quanto que é possível ganhar por hectare quando a gente receber esse PIX de carbono? Como que fica isso? Gente, é o seguinte, do mercado de carbono tem muito, assim, tá um pouco oba-oba com relação a essa parte de mercado de carbono voluntário, né? Fala do mercado bilionário. Mas, gente, o que eu falei, assim, é um mercado hoje muito inacessível para o pequeno produtor, tá? A cooperativa nisso, para organizar, tem função essencial. Mas, dado esses problemas que está passando por regulamentação ainda, criação do mercado, eu acho que o produtor hoje tem que focar nas oportunidades que está mais na mão dele. A compensação da reserva legal do Código Florestal é uma ótima oportunidade para o produtor conseguir um financiamento, né? Uma fonte de renda extra para aqueles que têm um excedente de reserva legal. Tá? Hoje tem uma discussão hoje no STF com relação à cota de reserva ambiental, que é um dos métodos de compensação do Código Florestal. Está dando problema. Mas a servidão ambiental hoje é uma ótima oportunidade e não é cara de ser feita. Um profissional da área, né, engenheiro florestal, um agrônomo, e assim, você consegue analisar o seu bioma que você está. É um projeto barato e a servidão ambiental é um contrato mesmo e que você arrenda a sua excedente de reserva legal para quem não tem, pelo mínimo 15 anos e dá uma fonte de renda legal. Para o estado de São Paulo, para a região do interior do estado de São Paulo, o hectare de excedente de reserva legal está por volta de R$9.000. Aí depende aqui do estado, mas assim, já é uma fonte já de financiamento de renda que o produtor pode conseguir. Legal, então não está tão difícil, professor João, de receber esse PIX. Aí, ó, o professor tem uma resposta ali pra gente ali. Cadê o Fernando? Fernando! Professor, muito obrigado.